todo mundo, porque eu vou projetar uns slides, mas vocês podem me interromper a qualquer momento aí para fazer qualquer pergunta. Oi, pessoal. É o Alexandre. Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou de mudança, professor, e acabei levando um pouco das coisas, câmera e etc. E quero participar aqui da tua aula. Então, estou sem câmera por causa de mudanças. Tá bom? Tá ótimo, sem problema nenhum. Eu estarei com você. Será um prazer. Valeu, obrigado, professor. Nada. Aí, Fernanda quer que espere até uns 10 minutos, né? Por mim, tudo bem. Fernanda? Fernanda agora sumiu de vez. Você me escuta? Meu áudio tá ok aí para você, né, Ricardo? Que eu te vejo mais em evidência aqui com a câmera aberta. Você me escuta? Sim, escuto bem. Eu te escutando bem também. Tá bom, que bom. Só baixar um pouquinho o ar aqui. Barulho. Fernanda, quando você puder começar, você me avisa, tá? Até para não tomar o tempo da galera que chegou às 19, né? Hoje é sexta-feira. Eu também trabalhei o dia todo. Estou desde manhã lá no Jockey Club gravando uma novela nova das 18, chamada Amor Perfeito. Vai entrar na grade da TV Globo. Começou gravando lá em Caxambu, São Paulo, 1930, que é a pegada que eu mais gosto de trabalhar. É época, né? É o que eu mais tenho prazer em fazer. Faço de tudo, né? Porque trabalho, acho que a gente não pode ficar recusando também, que é uma experiência nova. Qualquer set de gravação que você esteja é uma experiência maravilhosa, né? Seja uma novela contemporânea, seja uma série comercial. Eu fiz esse Papo de Verão que está no ar aí para o GNT, achei muito interessante também. Uma luz mais estilo, né? Fotometrada. Bacana também. Não tem tanta movimentação de câmera. A gente até simulou umas câmeras na Camate, no trilho, que normalmente não tem. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Ricardo. Ricardo já trabalha no mercado, Ricardo? Trabalho. Eu sou coordenador de pós-produção. Ah, bacana. Janaína também. Janaína do mercado. Conseguiu ver. Lívia também. É Alexandro ou Alexandro? Com W mesmo? Alexandre, professor. Alexandro. Alexandro. É com W? Tem esse W mesmo? Não, cara, foi um erro de digitação Ah, tá. e tentei. Aí estou tentando corrigir com a escola. Ah, tá bom. Foi um erro meu. Achei interessantíssimo. Já falei, já escreveram meu nome com A-L-I-C-H. E o sobrenome é Reigada, ninguém entende, né? A pessoa vai para o mais difícil, R-E-I-G-A-D-A.
RWY. Eu falei, não, cara, REIGADA. Mais fácil do que pensa. O pessoal vai para o mais complicado. Fernanda, eu vou esperar o seu ok, tá? Oi, pode começar. Desculpa. Ah, tá bom. Eu tinha te perguntado, achei que você tinha... É que eu dei um pulo na outra aula. Ah, tá bom. Então, vou começando aí. Quem entrar, participa. Amigos, eu sou Alexandre Reigada. Eu sou fotógrafo, diretor de fotografia. E comecei a ter um entendimento de fotografia em 1996. Eu vim de uma escola técnica de eletrônica. Comecei a trabalhar no audiovisual em 95, já tinha entrado para estagiar. Em 96, um ano eu fui efetivado. Entrei como auxiliar de iluminação, que são os assistentes de elétrico hoje em dia no cinema e na TV. A gente chama de AV, que é assistente de vídeo, né? Uma forma que a empresa encontrou com a CLT para normalizar essa nomenclatura, né? Para não ficar tudo eletricista ou maquinista ou maquinária ou auxiliar de maquinária. E galguei uma carreira de uma faculdade de comunicação. Depois eu fui fazer áudio, né? Eu sempre tive interesse em vários campos da eletrônica, e na TV foi o lugar que eu mais me encontrei em relação à tecnologia, que era até engenharia, era Central Globo de Engenharia. Em 98 eu fiz uma universidade de comunicação, fui para o jornalismo, trabalhei como jornalista, repórter, produtor de reportagem. Depois fiz um curso de jornalismo esportivo. E aí voltei para a área de dramaturgia. Logo depois que eu entrei para o Linha Direta, eu comecei no Linha Direta como roteirista e voltei para a área de dramaturgia, que era a área visual mesmo, que eu gostava de fazer. Eu sempre tive muito apreço pela minha profissão de iluminação, pela curiosidade realmente de entender o que os Pedro, liga refletores para ela. faziam. Oi? Fala, Alexandre. Deixa eu Oi, Eu fui lá e Alexandre. falei para ela, ó, é isso aqui, ó. É só o que tu pediu. Aí, e se ela pegou uma outra. Ah, eu acho que ele abriu sem querer, né, velho? Então, eu comecei a carreira de iluminação, e quando eu comecei a iluminar, a gente tinha muitas gelatinas, né? Eu comecei a entender por que as gelatinas serviam principalmente para captação de imagem. Nessas captações de imagem e na formação de uma imagem na captação, né, na formação do quadro, entender a textura que a gente queria, foi quando eu comecei a entender por que servia a história da arte dentro do nosso projeto audiovisual. A formação de uma boa imagem, aonde está a profundidade de campo, aonde estão as linhas de contraste, aonde está a cor do projeto. Então, vou começar a projetar aqui, compartilhar com vocês o PowerPoint. Todo mundo está conseguindo ver aí? Sim, estamos vendo. Tá bom? Bom. Então tá aí. A importância da história na arte na cinematografia. Eu fiz já um briefing do meu currículo, né? Eu vou passar um pouco direto, me apresento. Tenho 26 anos de mercado. Sou formado em jornalismo pela Gama Filho, pós-graduado em jornalismo esportivo na Fundação Mood, roteirista, fotógrafo pela TV Globo, hoje contratado. Eu estou com contrato de prazo indeterminado. Já assinei vários projetos como diretor de fotografia, alguns importantes que eu considero, RPM, Natal Perfeito, novela Novo Mundo. Já desenvolvi vários projetos como exposição de arte, né, como live designer,
no Centro Cultural do Correios. Sou professor da Academia de Tecnologia. Dentro da TV Globo, nós temos uma academia para formação de novos profissionais, né? Porque era muito difícil a gente ter uma formação profissional, né? O Contra-Regra não tinha uma universidade, o auxiliar de câmera não tinha uma universidade, o câmera era sempre um cara estilo que tinha uma visão de enquadramento. E a gente começou a pegar as pessoas do mercado, né? Uma formação ou engenharia ou eletrônica e dar esse entendimento do que era a nossa dinâmica de trabalho dentro da empresa. Eu fiz parte desse projeto de implantação, já tem uns 10 anos esse projeto, e tenho algumas experiências internacionais de viagem, com documentários fotográficos, exposições no Oriente Médio, na Europa, na América do Sul. E com isso, esse entendimento. Então, vou botar um vídeo para a gente começar a entender um pouco por que eu fiz essa ligação de arte com fotografia, né? Como ela é importante na nossa dinâmica do dia a dia. Vou voltar. O áudio está ok para vocês aí do vídeo? Sim. Tá bom, vamos escutar. Ok. Aqui para mim tá sem áudio. Para mim também. Aqui É também. porque você desligou o microfone. Ah, é? Será que é isso? Talvez tenha que compartilhar o áudio do computador. Não sei se aqui o Mix é assim, tem uns. Eu até Isso. parei aqui, só um segundo. Porque quando eu compartilho tela, eu botei para o microfone. Espera aí. Desculpa, gente. Eu botei para compartilhar. Parar compartilhamento. Compartilhar, dividir o áudio, incluir o som. Acho que agora vai, gente. Desculpa aí. Arte. Quando ouvimos essa palavra, Agora alguns foi. de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la, e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro, e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E é difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu. A segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo,
Muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. Deixa eu voltar aqui. Sempre tem essa dificuldade de voltar para a tela que eu estava. Voltei. Então, esse entendimento de arte foi justamente quando eu comecei a captar as imagens e quando ela começou a se tornar digital, a gente tinha um segmento na edição, na hora de editar, que a gente tinha os frames frisados na nossa tela de edição ali, justamente dos links, dos hacks, né? Que a gente tinha, das pastas, né? Que a gente tinha de link ali. Eu tenho vários fotômetros disso, né? Fotografado, inclusive, como artifício artístico, né? Sobre paleta de cores. Hoje eu uso um equipamento, um aplicativo chamado Adobe Capture, que a gente consegue captar dentro de um set de gravação quais os elementos compõem melhor aquela cor de figurino, se a parede, ele consegue a cor faltante dentro daquele enquadramento que você tem. Então, quando eu comecei a entender o que estava o meu trabalho ali influenciando dentro do visual artístico do quadro, né? A gente tem 24 quadros por segundo, ou 29,97, que são os 30 quadros por segundo. Nesses 30 quadros, o que eu pintava como um artista eletrônico ali para transformar aquela cena visualmente confortável de uma maneira geral. É claro que tem obras artísticas que você não vai gostar, tem trabalhos mais contrastados que eu faço, né, na linha mais do Caravaggio, no Barroco, tem outros trabalhos mais abertos, que eu uso mais a saturação de cor. Então, tentar descobrir aonde esse segmento artístico da história da arte tinha essa influência direta na captação do profissional do audiovisual. Então, esse entendimento eu fui buscar lá atrás, né? Porque o homem ele tinha necessidade, né? Ele, na verdade, ele não tinha, ele tem a necessidade de entender o mundo, né? Como si próprio. E a representação é uma das suas constantes preocupações, né? Desde da origem. Eu vou falar aqui sobre a escultura rupestre, a primeira, né? E como a gente tinha necessidade de se comunicar, né? Uma forma de comunicação. Então, eu entendi que a luz, a fotografia, a lente escolhida, o movimento de câmera não podia ser um movimento a esmo. Antigamente, né, os mais antigos, a gente tinha uma captação de imagem que a gente colocava a câmera ali e a lente e a câmera, né, como a câmera tinha um sensor que não era tão bom e a lente, às vezes, tinha um diafragma que não ajudava a gente, né, um diafragma 5,6 e às vezes até 8, a gente enchia o set de gravação de luz, né? A gente tinha pouco controle disso, a gente tinha que iluminar para que os objetos cenográficos, os objetos de composição da produção de arte, do figurino e até o elenco, né, tivesse leitura naquela câmera. Outro dia eu estava vendo, inclusive, o Anjo Mal, né, que é uma referência em preto e branco, uma Suzana Vieira. Eu falei, gente, assim, não tinha nenhum pensamento de como a distância eu ia botar o vaso de planta na distância do ator. Eu não tinha essa preocupação, né? A gente tinha preocupação de enquadrar e colocar o artista bonito no set de gravação. Hoje em dia é o contrário, né? Os nossos recursos, a gente já está com a Sony Venice 2, né? Eu já estou trabalhando com ela, que faz até 8K. E a gente tem que ter o total controle, né? O fotógrafo tem que ter o total controle no set de gravação
do que está chegando ali de informação de luz, seja ela se venha direta, indireta, rebatida. E dentro desses parâmetros agora, a gente teve que aprender duas coisas, né? Todo mundo teve que aprender. Primeiro é a captação digital em 8K, que entrega todas as nossas composições, né? Material de arte, cenografia. E o segundo é o fotógrafo, que tem que entender qual é a lente certa para escolher para cada momento da captação ali. E a luz, né? Como é que ele vai controlar aquela luz ali para que ele consiga uma zona de contraste, né? Porque em determinados momentos as câmeras estão se transformando tantas baixas luzes, né? Que são as mais baixas luzes, onde tem menos informação, e as altas luzes, o sinal digital ele está achatando hoje, né? Ele consegue ter uma curva bem perto de um logaritmo ali. Então, o fotógrafo hoje tem que ter uma visão 2 vezes maior. O que antes a gente tinha que usar muito equipamento, hoje a gente também usa, mas é um equipamento específico para a gente aprender a iluminar e controlar. O que antes a gente só aprendia a iluminar. Então, essa representação, né, que o ser humano entende como mundo e realidade, é algo a descrever, retratar ou substituir alguma coisa por outra. Uma troca de objeto concreto, né, uma informação, transformar ela em imagem, né? O curso, então, ele tem o objetivo seguinte: o objetivo é estudar a fotografia nas produções audiovisuais, resgatando exatamente o que eu conversei com vocês. Nos diversos movimentos artísticos, principalmente na pintura, é claro que a gente falando de captação, de frames de imagem, de composição de imagem, é nas pinturas, principalmente, que a gente vai achar. Eu vou falar sobre esculturas, sobre cenários também, né? Falo sobre o Parthenon, falo sobre o Coliseu, essas construções inerentes à nossa arte de captação mesmo, né? Para a formação de uma boa imagem. Então, eu começo falando no curso sobre a influência das artes plásticas. Aí tem um resumo geral, né? Eu entro na arte rupestre, né? Nessa arte rupestre, né? O termo rupestre é usado para descrever a prática dos povos antigos, né? Como eles tinham uma forma de se comunicar, né? Essa comunicação era entalhar, né, nas rochas, empilhar pedra, alguma forma de comunicação, ou até com desenhos no chão, né? A gente tem aí as linhas de Nazca, que fica lá no Peru, né, aos pés da Cordilheira dos Andes. A gente tem aí o Bisão de Altamira, né, na esquerda, eu falo sobre ele. Temos a representação da sociedade e temos 2 objetos aí da linha de Nazca que eu botei para representar. E a gente fala sobre uma primeira forma de comunicação que os cientistas encontraram. Essa arte, né, que são os bastões, estava na caverna de Momblos, lá na África do Sul. Ela tem uma datação carbônica de 75 mil anos antes do presente. Então, é a primeira forma de comunicação visual que a gente conseguiu resgatar. Por que algumas pessoas me perguntam, né? O que é antes do presente, né? Existe uma datação carbônica, né, de radiocarbono, que é uma datação radiométrica. A partir de 1950, os cientistas começaram a descobrir que tudo que eles têm acesso fisicamente, pedra, pano, madeira, ossada, eles têm uma datação que não é de antes de Cristo. A ciência não data esses objetos antes de Cristo. Ela não faz uma datação AC. Eles fazem uma datação AP, que é antes do presente. Esse presente é de 1950. Não é o presente 2023. Então, alguns objetos você vai encontrar, principalmente de 100 mil anos até 100 mil anos, eles vão ter AP, que é antes do presente, eles não usam Cristo como essa referência. Eu, daqui a pouco, quando entro no Barroco, vou começar a entrar em AC, como já está mais perto, no ano 2000, 2500, vocês vão entender. Eu falo sobre a arte rupestre, as primeiras formas de comunicação, né? Depois eu vou para a Mesopotâmica,
eu tenho um quadro bélico lá no Vale do Tigres, onde hoje é o Iraque, né? Eles tinham um sistema teocrático, eu vou falar sobre o sistema, né, teocrático, e a civilização ocidental. Eles tinham muita composição de conchas, né, que eles usavam para fazer arte e composição visual. As conchas, né, o lápis lazuli, que é uma rocha presente na região do Iraque, o calcário vermelho, que eles utilizavam para fazer. Essa obra aí da esquerda, eu vou falar sobre ela, é a primeira que eu falo no curso, né, o quadro bélico, que é de 2.600 anos antes de Cristo. Vou falar sobre a arte egéia, né, o afresco, do aparecimento da arte continental. Várias civilizações antigas prosperaram no Mar de Egeu. A primeira delas foi a civilização cicládica, no norte de Creta. E eles começaram a utilizar a forma de comunicação que a gente chama de afresco. O que é afresco? É fresco seco, né? Eles usam a palha, né? O barro que eles pegavam no Rio Nilo, aplicava um gesso por cima, esperava esse gesso secar e depois que eles faziam a pintura em cima disso. Então vocês vão ver aí pela arte egéia, na egípcia, entrando um pouco na romana, esse tipo de afresco que era essa pintura feita com barro do Rio Nilo. A arte egípcia, né, foi o período compreendido. Era uma forma de comunicação bem interessante, porque você vê aí o Anubis, né, nessa lateral aí, a máscara de Tutankhamon, que é de 1324, o Anubis, que era de 2050. Eles usavam afresco, feito em pedra calcária. Tem a obra também Peles Escuras dos Homens, que era uma representação dos egípcios. Eles, nas pinturas, todas as peles mais escuras, né, que eram os semitas, eles acreditavam que eram os homens, e as mulheres eles pintavam um tom mais branco para ter esse entendimento. O Anubis, né, o deus da morte, eles acreditavam na vida após a morte, então eles sempre pintavam essa referência de alimento, né? de prosperar uma vida. Eles acreditavam que eles iam voltar em algum momento, então sempre tinham o luxo do ouro, as pinturas tinham alimentos oferecidos aos deuses, né? Entro também na arte pré-colombiana, primitiva, tive na Colômbia, eles usam muito o ouro, né? Que é os adornos corporais que eles usam. O ouro significava a pureza do brilho. Então, vou falar muito, vou entrar em detalhes sobre a arte primitiva. Eu tenho muita referência de lá. Tive agora no final de 2022 lá, fazendo um estudo bem bacana. Entro na arte mesopotâmica. Está aí o Guardião Alado, que é de 865 a.C., né? Foi na famosa Babilônia, que se desenvolveu ao sul da Mesopotâmia, na cidade da Babilônia. Essas duas obras do meio aí, a gente tem um grande, no restaurante Assírios, do Teatro Municipal. Você vê lá que tem um Assírios, que era um guardião alado. Eu vou falar no curso os detalhes sobre essa obra, a forma de postura dele, o que eles acreditavam. Já entrando um pouco na formação da imagem, na escultura do 3D, o que a gente hoje enxerga na câmera como 2D, né, na nossa captação de imagem, o que eles já começavam a ter essa ideia de visão antes de chegar à pintura, inclusive. Falo sobre a arte chinesa, acho essa obra, o Exército de Terracota, lindíssimo, né? É de 259 a.C., e eles têm toda uma formação de enquadramento. Tem muitas fotos nesse lugar que você vê os semblantes dos guerreiros terracota com fisionomias diferentes. Tem alguns detalhes que eu vou falar sobre a obra durante o curso. A pintura da arte chinesa, nanquim sobre papel, já era uma referência sobre a linha de contraste, que eu vou chegar lá na frente. Eles conseguiam, através do nanquim, dar essa referência toda de profundidade, de terceiro, de quarto plano, só através do nanquim, em tons mais escuros.
transformava esse tom mais escuro do nanquim mais em esverdeado. É uma obra muito interessante. Tem várias obras de nanquim que eu vou mostrar sobre a China antiga. E eu voltei? Desculpa. Entro na arte grega também, né? Arquitetura grega de 750 a.C. A gente já começa a entrar aí no Párteno, né? A gente vai falar sobre a cavalgada, as expressões, né, do Discólogo também. Os romanos tinham muito a segurança da garantia de fortalezas, né? E eles tinham essa fortaleza e as representações fora dela, né? Uma representação de profundidade, uma representação de segurança, uma representação artística corporal, que eles faziam questão de representar sempre a perfeição do corpo do ser humano. Então, todas essas representações, a gente vai bater um papo sobre isso. A arte romana, é complicado definir, né, a arte romana, principalmente pela duração da abrangência, né, da arte. Tudo que a gente conhece hoje, eu voltei há pouco tempo, agora fui em Pompeia, estive na Itália, e a arte romana está presente em tudo, né? Inclusive no Líbano, quando eu estive em 2019, muita arte grega também, romana, muito vestígios, né? Então, durante 1000 anos, né, da República de 509 a.C. até o Império, né, até 476 depois de Cristo. Essa obra do meio aí também é a Vila do Mistério, é um afresco, foi achado em Pompeia, né? Em Pompeia tem centenas de objetos de arte, né? Foram encontrados lá. Inclusive, é o maior histórico de objetos e de corpos achado com objetos, né? Além dos objetos artísticos, esse aí é um afresco, objetos mesmo, como vasos, como objetos corporais, adornos, joias, porque a própria Pompeia, ele meio que fragmentou e congelou congelou não, né? Ele criou uma camada de lava vulcânica que endureceu e conservou essas obras. Então, eu vou falar também sobre Marco Aurélio, algumas obras da arte romana, e aí entro na arte bizantina, né? O imperador Constantino, ele mudou o centro do Império Romano, né? De Roma para Constantinopla, e começou a fazer, justamente nessa época, a arte bizantina. Ali era um centro efervescente porque era o centro artístico romano. Então, tudo passava por ali. Até os muçulmanos, né, otomanos, em 1453, transformou a arte bizantina. Ela tem muito ouro já na confecção dela. Já começa os primeiros fatos religiosos a envolverem essa arte, né? Por muito tempo, os muçulmanos e os cristãos, né? Tem essa relação, principalmente no Oriente. Falo da arte insular, uma arte super interessante, e eles foram mal interpretados. Os celtas eram os vikings, né? E invadiram principalmente a Escócia, a Irlanda. A arte insular, já diz aí, ela vem de ilha, né? Insulo vem de ilha, das Ilhas Britânicas. A gente tem o livro de Kells, com muita representação insular. Começa alguns fatos religiosos, algumas coisas ligadas à bruxaria, e na arte insular, né, a gente tem também o Império Romano de 43. A arte islâmica, né? Vou falar sobre o Alcorão Azul, que já era uma arte, e a gente começa a ter esse entendimento do gótico, né? Os vidros e as esculturas, os objetos islâmicos com uma visão mais ampla do que era o profeta Maomé, né? Após a morte, em 632, o Islã desenvolveu essa visão de arte sacra, né? Então, a arte sacra já entra ali no insulo dos insulares, tem a islâmica, que trabalhava em paralelo com eles. Entra no gótico internacional,
e no Flamengo. O Internacional, ele tinha um estilo, esse da direita, né? Um estilo mais clássico de pintura. Você vê que as pessoas tinham um figurino mais elitizado, era uma estrutura mais posada. O Flamengo já desconstruiu isso, já eram representações gráficas, né, em 2D de pessoas mais à vontade. Então, quebrou um pouco do que era a extravagância do Internacional. Vou falar também em detalhes sobre isso. A gente entra no século XV ao XVIII, entra no Gótico Flamengo, eu falei, e entra na Renascença Italiana. O gótico, a gente tem uma grande referência do gótico, né, nas igrejas Saint-Denis, na igreja de Notre-Dame, que são grandes igrejas com visuais, com gárgulas e com vidros enormes, com representações de profundidade de campo, que a gente tinha, no final do curso eu vou mostrar para vocês, a gente chama de enquadramento em linha, né, para a gente ter um entendimento do que a gente está querendo mostrar na imagem, né? Então, os góticos, o Internacional e o Flamengo já trabalhava isso artisticamente. Espera aí que eu voltei para frente. A Renascença Italiana, né? Falar sobre o Giovanni Bellini, o Leonardo da Vinci, Michelangelo. Já começou a trabalhar a triangulação, a simetria, né? A perspectiva de campo, as profundidades de campo, aonde enquadrar. Eu vou fazer uma referência dessas artes da Renascença Italiana com o cinema, algumas obras que foram feitas depois pensando nesse tipo de enquadramento e simetria. Tem o Rafael Sanzio, eu falo sobre o Sanzio, sobre o Bonatello, sobre o Botticelli, e aí entro na escola barroca. A escola barroca é o que eu considero assim, foi meu entendimento quando eu comecei a estudar a história da arte para compor os meus projetos. Durante o curso, eu falo muito sobre vários projetos que eu já fiz e que a construção tem uma total ligação com alguma época da história da arte. 80% das obras que eu vou mostrar, o tempo todo a gente vai falar sobre a história da arte, alguma passagem da história da arte, e vou fazer um paralelo com alguma obra atual, na forma de pintura, na escolha da textura de cor, na escolha da linha de contraste, né? O que o fotógrafo faz hoje é escolher o tipo de pincel que ele vai dar o tom da luz que ele vai usar. Hoje, agora, com LED, né? A gente está usando essas fontes de cores com LED. Ficou muito mais fácil para a gente. Há ainda alguns fotógrafos que são resistentes à tecnologia LED, né? Prefere trabalhar com refletor Fresnel ali 3200 ou os HMIs com gelatina dos dois lados, né? Tanto o Fresnel 3200. Não sou contra e não sou crítico também. Acho que cada obra tem uma literatura e a gente tem que acreditar no nosso visual, né? Vocês que são do mercado audiovisual, acho que todo mundo que está aqui na sala pertence a esse universo, a gente tem que acreditar no nosso olhar, né? O olhar, quando a gente entra no museu, já tive Notre Dame, no Vaticano, no Museu do Vaticano, no Louvre. Então, quando você olha diversas obras, né, foi aquele vídeo que eu passei lá no início, você tem que acreditar que alguma daquelas ali te toca em algum lugar. E quando você recebe um texto, você participa de reunião, né, as primeiras reuniões com os autores sobre a obra ou sobre o trabalho que você vai fazer, é tentar resgatar, né, na sua memória o que você pode levar de entendimento de alguma obra que você viu. Eu vou lá em 1400, tem uma obra de Caravaggio que eu gosto muito, eu vou tentar entender, né, essa pincelada, essa paleta de cor e vou aplicar no meu trabalho. A história da arte, eu acredito, está sempre ligada diretamente no nosso.
Ele caiu, gente. Se puderem aguardar um pouquinho. Eu acho que eu caí. Voltei? Voltou. Voltou. Ai, que bom. Desculpa, gente. Eu não sei o que houve aqui. Fiz alguma besteira aqui. Apertei alguma coisa. Era isso. Vou só retornar aqui. Então, eu estava falando sobre a gente acreditar na nossa composição visual, né? Acreditar no que a gente tem que construir, principalmente quando a gente tem uma memória visual. A memória visual, nossa, eu voltei muito. É um fato importantíssimo para quem trabalha com imagem, né? Captação de imagem e pós-produção também, né? Eu estou fazendo um projeto agora, eu não vou falar muito sobre ele, porque a própria imprensa também não falou muita coisa, mas eu vou usar o Technicolor, né? Que era um recurso que a gente tinha poucas formas de captação de cor, né? E a gente vai aplicar agora numa imagem em captação 4K. Então, é voltar no passado com um layout modernista, né? Então, é sempre um trabalho desafiador, trabalhar com imagem, trabalhar com captação, trabalhar com todo tipo de mercado audiovisual, né? Eu parei, foi aí na Escola Barroca, né? Onde a gente começava politicamente, viu um período de acessão de líderes, governantes. Então, os artistas eles começaram a incluir, você vê, até o Gótico Flamengo e Internacional, a gente tinha as pinturas que eram uma maneira mais branda de representatividade. E a gente começa a incluir essa textura de luz e sombra, né? Uma representação mais pictórica, né? Da textura da imagem. É muito rico em detalhes. Você vê essa obra aí, A Vocação de São Mateus. Vou falar muito sobre as obras do Caravaggio no curso. As Meninas de Velázquez foi uma representação de 1656. Velázquez repintou ele próprio dentro do próprio imagem no quadro. É um quadro muito estudado. Tem várias composições dentro desse quadro que a gente vai debater no curso. O curso não é uma aula de professor, esqueça isso. Eu sou um profissional do mercado audiovisual, igual vocês, e eu adoro debater, assim, não tem certo e errado na arte, vocês viram. Já coloco aquele vídeo lá no início, as obras que vocês podem trazer também durante o curso, alguma ideia de artista para a gente tentar entender, para a gente tentar debater qual é o ponto de vista de cada um para a gente debater. É muito legal isso. É o que rende mais no nosso curso. Normalmente, em alguns cursos, eu dou a prática também com a captação depois. A gente pode até incluir, eu já falei com o Afonso sobre isso, para a gente tentar pigmentar isso e depois detalhar para uma sala de aula com equipamento físico, né? No próprio Barroco, né, tinha o Vermeer. O Vermeer, como era amigo de físico, ele já tinha esse entendimento de composição de lente, né? Então, como ele fazia? Ele utilizava um dispositivo, né, um posicionamento, e essa imagem era projetada dentro de um galpão ou um estúdio, e ele pintava em cima dela ali. Então, acredita muito que as obras de Vermeer, ele... Espera aí que eu voltei. Ele pintava dessa forma. Eu uso também, eu sou péssimo em desenho, péssimo, sei nada de desenho. Eu comecei a fazer umas pinturas minhas com um projetor. Eu pego um projetor e descobri também, depois, que vários artistas fazem isso, né? Eu pegava frames meus de gravação, de algumas novelas alguns frames que eu achava que valia a pena,
eu projeto ele numa tela, eu compro a tela ali em Ipanema, na General Osório. Aí você projeta ele na tela, eu faço rabisco com lápis. E depois, na paleta de cores, você vem pintando, eu tento pintar o que eu reproduzi justamente na imagem. Eu faço ao contrário do que a gente vai estudar sobre o curso da História da Arte. É uma forma de representação ao avesso. E aí o Vermeer fazia isso nessa composição. Ele pintava justamente através um auxílio, sem o auxílio de uma lente, e depois ele descobriu, a gente vai falar lá no curso, como é que ele fazia isso através de lente, né? Acreditava que ele usava espelho também, né? Que a imagem no espelho é uma representação fotográfica, né? Porque para ter imagem tem que ter luz, onde não tem luz não há representação. A gente entra aí no barroco, saiu do barroco, entra no realismo. O realismo é quando começa a gente afastar um pouco das pinturas mais posadas e trazer mais para o nosso cotidiano de cinema e TV, né? Deixa de ser mais formal, como era o gótico internacional, deixa de ser mais estilístico, como era o Flamengo, e entra nas cenas do tom natural, na realeza natural. Essa obra da esquerda é do Gustave Courbet, né? Francês, de 1854, e ali tem um ateliê do artista, ele próprio dentro de uma obra dele, pintando um naturalismo, né? Você vê que tem cachorro sentado ali, tem mendigo, tem prostitutas, tem até o Frei lá atrás. Eu vou falar detalhadamente de cada personagem dentro dessa obra, o entendimento de olhar dela. A gente entra no impressionismo, né? Onde trocaram os estúdios pelas técnicas ao ar livre. Até então, os estúdios que a gente diz eram os lugares fechados, né? Onde as casas onde eles pintavam, eles chamavam de estúdio. E essa representação do impressionismo começou a ter as pinceladas mais fortes, um tom mais forte. Então, eu vou falar sobre o Monet, sobre o Rodin, né? As esculturas de Rodin, falar sobre Renoir, o Edgar Degas, que tem essa representação aí desse quadro da direita, a bailarina, o Lautrec e o Van Gogh, né? As obras de Van Gogh, onde ele teve entendimento de que ele era louco e depois descobriram que as pinturas, na verdade, eram um egocentrismo por parte dele. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega na fotografia, eu vou falar sobre a maturidade, né, da fotografia, essa foto da esquerda do Roberto Capa, tem um debate sobre ela, acredito que isso foi feita espontaneamente, e a outra que o guarda estava posando para a foto e tomou um tiro realmente. Atrás da estação de São Lazaré, né, de São Lazaré, que chama Cartier-Bresson, na direita. A gente vai falar sobre o Cartier. Entra no surrealismo, que a gente começa a ter essas tendências artísticas de desconstrução, né? Grupo de poetas da vanguarda começaram a descrever fatos bizarros, né? Surreal, né? O que chama, o surrealismo vem surreal. Então, a gente vai falar sobre o Salvador Dalí. Eu tive agora em Barcelona também, tinha uma exposição itinerante do Salvador Dalí. Fui no Museu do Pablo Picasso, falo também do Miró, que eram artistas surrealistas. E a gente entra depois no preciosismo, né? Que tem o Edward Hopper, as obras do Hopper. Eu usei muito na composição de Se Eu Fechar os Olhos Agora. É o que eu falei, durante o curso, a gente vai fazer muita interação entre obras fotográficas, né, e de vídeo e de cinema, dando um paralelo junto à história da arte, assim, aonde a gente podia encaixar aquele visual como artista, como composição de imagem. Vou falar sobre a pop art, né? Falo sobre a ascensão da fotografia, o minimalismo, entro na serigrafia, que foi também uma forma de arte muito usada. Vou entrar no cinema, vou falar sobre a Lanterna Mágica, do Christian Hughes, falo sobre o praxinoscópio, de 1877.
Depois a gente vai falar muito sobre o cinetoscópio, que é de 1894. A gente entra no cinematógrafo para falar sobre a forma de composição do cinematógrafo, que já entra nos irmãos Lumière. Entra no videoarte, né? Bill Viola é um artista de videoarte fantástico. Já fiz algumas obras com Virtual Project. Oi, alguém chamou? Não, né? A gente fala sobre o Virtual Project, né? Que é a projeção em cima da fotografia, usada muito em teatro. A gente está usando muito em composições de novela também, de filme. É uma composição interessante. Tem umas composições artísticas. Acho que tem que saber usar, não é projetar em algum lugar e fazer. Acho que tem sua utilização ali, sua forma de utilização correta. Acho que funciona bem. Vou falar sobre a arte urbana, que é o grafite, e aí a gente entra na formação de imagem. Como é que foi o entendimento de captação de imagem, o uso de enquadramento das lentes, né? Eu vou entrar na composição espectral. Já no último módulo do curso, a gente vai entrar nessa composição espectral das fontes de luz, né? O entendimento hoje que a gente tem de cores, até onde a gente pode chegar. E aí eu vou começar a falar sobre o equilíbrio estético e composição, juntando tudo o que a gente viu durante o curso na captação atual, né? Na posição de câmera. O olho seletivo, né? Onde você deve botar o objeto, o punction, né? Que é o centro de interesse da imagem, o objeto, no quadro, para a gente ter um enquadramento interessante. A composição equilibrada ou não, ou desequilibrada, né? Quando a gente fala composição equilibrada, é que às vezes a gente não quer que ela esteja equilibrada para levar a gente a algum lugar, né? Na captação do olhar. Vou falar sobre o primeiro plano, minimizando o primeiro plano, colocação do motivo no quadro, uso das diagonais, a seleção de um ponto de vista, a criação de profundidade com a distância, a regra dos terços, né? Para quem entende, tem uma regra para enquadramento com os terços. Vou falar sobre massa, as linhas, né? De formação que eu falei já lá nas igrejas góticas, as linhas de formações horizontais, verticais, horizontais com as verticais, as curvas, linhas convergentes, na forma de enquadramento, até onde ela leva o seu interesse de olhar, a luz, o tom, o contraste. A gente vai fazer um paralelo com algumas obras de artistas da história da arte e captação de frames de imagem, movimento, perspectiva de massa, perspectiva de linha, perspectiva de tom, o foco seletivo, né? Até onde eu devo passar o foco, até onde eu deixo numa composição foco. É um grande índice, na verdade, um grande cardápio de itens para um longo debate, assim, para a gente trazer ideias de composição, de imagens, para a gente debater aonde era o foco seletivo, aonde não era, né? O balanceamento de cores, que aí já entra num trabalho de pós-produção. Eu uso muito o DaVinci e o Baselight hoje em dia, o Baselight principalmente para essa composição e equilíbrio de cores, a forma, a textura, a dimensão e o conteúdo emocional, né? O que eu comecei lá no início da representação da história da arte. Até onde você entra no emocional, na composição de imagem estética, né? Esteticamente falando. Quais as cores você deve usar, aonde está a composição, a escolha do tom de pele, um figurino. Acho que é um grande bate-papo, uma grande evolução para a gente chegar a essa formação audiovisual nossa aí. Então, eu dei um briefing geral, né, sobre alguns itens que eu vou dar dentro do curso, né? O curso é mais amplo que isso, a gente vai debater sobre cada item da história da arte. Eu consigo dar 4, 5 por aula, e a gente vai ter um grande entendimento aí de um debate. Não sou professor, hoje eu falei direto aqui, mas eu gosto muito de conversar.
Por isso até algumas pessoas pararam aí e falaram. Eu falei, opa, tem uma pergunta que acho que é um grande debate. Acho que é o mais interessante do nosso trabalho, é justamente essa troca no audiovisual. É isso, turma. Alguma perguntinha? Algum fato? Alguma crítica, reclamações? Xingamentos? Então é isso. Tranquilo. Obrigado aí pela Legal. Obrigado a explicação. vocês Vamos aí pela aguardar. atenção. Tentei ser o mais breve possível para a gente passar esse briefing, né? Já estou com 1h24, meu Deus. Falei muito. O curso começa dia 3, né? Sexta? Eu acho que é dia 6, se eu não me engano. Olha, essa tabela eu realmente não sei. Eu acho que é dia 6. Fernanda pode ser mais específica se ela tiver aí ainda. Sim, vou confirmar aqui rapidinho. Confirma, eu recebi dia 6, Fernanda, não sei. É dia Mas 3. depois Sexta-feira, dia 3. 3, né? 3 de fevereiro. Isso. Então tá bom. E importante lembrar também que ele está com desconto de 30% até amanhã. Beleza. Tá bom, gente. Obrigado aí, Lívia, Janaína, Franciele, Alexandro. É Alexandro, né? Não é Alexandre, não, né? Igual a mim, né? Fernando. Tá bom? E Ricardo. Obrigado aí a presença, tá? Fernanda, é dia 3 às 10 da manhã, né? Isso. Tá bom, obrigado. Até lá então, gente. Tá bom? Tchau, Ricardo. Obrigado aí. Tchau, Fernanda. Tá tudo bem, né, Fernanda? Tudo certo. Tá bom. Qualquer coisa me Obrigada, liga. Alexandre. Nada, tô aí. Boa noite, gente. Boa Bom noite. final de semana para vocês. Amanhã eu gravo 7 horas da manhã. Obrigada, Alexandre. Até logo. Tchau. Tchau.